Olá, boa vida, como que você está? Desejo que bem. Hoje eu tô aqui com essa série falando sobre a Gruta das Tecelãs. Essa série está desenvolvendo com vocês bases, pilares dessa terapia, desse grupo terapêutico, a Gruta das Tecelãs, mas também a matriz, como que foi desenvolvido esse trabalho, como que ele é desenvolvido, em quais pilares que ele está estruturado. Hoje eu quero falar sobre as atividades primitivas, o que são elas e como que elas construíram matrizes de muitas civilizações antes das nossas e que também deram para a gente a possibilidade de continuidade de estar aqui nesse momento. O que são, né, as atividades primitivas? São todas aquelas que estão vinculadas ou que levantam, que sinalizam, que reportam a competências, a habilidades, dons, potências, talentos, virtudes, a tudo aquilo que há se ter o interesse espontâneo e que atende à sua própria curiosidade. A gente coloca no grupo das atividades primitivas todos aqueles atos, aquelas atividades que constituem, que compõem o eu sobrevivo, que são o costurar, o varrer, o cozinhar, o plantar. E são elas, sim, que foram bases de muitas civilizações e que através delas eles alcançaram ou encontraram vias, canais de conexão com a sua macroconsciência, com a sua parte espiritual, que também está aqui, e com as informações de outras inteligências, de outras esferas. As atividades primitivas são o caminho mais curto para que isso aconteça. Eu não sei se você já experimentou estar nesse movimento, numa prática junto ou executando uma atividade primitiva e entrando em contato com outros conhecimentos, como aulas, como informações que ficaram ao longo do dia, você recebeu, ainda não tiveram espaço para serem processadas. Neste momento é que elas ganham formas, instâncias, espaços para serem processadas pelo seu psiquismo e ganha também uma referência, uma conexão de leituras que conscientemente você ainda não tinha. Essas eram as atividades primitivas, eram sim o acesso e facilitavam o ganho de autonomia em outras sociedades. E aí sim, aquelas pessoas que se viam na condição, no direito, no preparo, na resiliência, desenvolvimento, de suporte da própria sobrevivência, constituíam e iam agregando e complementando outras dentro de uma sociedade, dentro de um grupo. E hoje, por incrível que pareça, são atividades que foram tão lidas como menos valiosas, menos aplaudíveis, que foram sendo mais obrigação. E a minha pergunta e que eu falo para a gente, para todos nós que estamos aqui agora, é como que atividades que nos sustentam neste mundo e que favorecem para a gente que a gente se dê não só o sobrevive no sentido de ter que lutar, mas a sobrevivência no sentido do estado confortável de se dar o que se precisa, de se oferecer o que se quer naquele momento, o que verdadeiramente te alimenta naquele momento. Como que essas atividades elas foram perdendo valor, indo até numa condição marginalizada, né? Vivemos aí uma pandemia e teve-se muito sofrimento em relação a ter que ter com os cuidados da casa. Esses cuidados da casa, seja em mulheres, seja para homens, nessa civilização agora, em atividades diferentes, ou em mesmas atividades, mas de maneira complementar, são aquelas que sustentavam e que desenvolvia em cada pessoa, em cada indivíduo, a autoconfiança,
a percepção que é possível sim se autossustentar, se autoprover. E tudo isso é a base. E sem essas bases, a gente fica muito sem chão. Então, dentro de toda essa esfera e dentro dessa grande teia que a gente vai trabalhar nessa primeira fase, mas que também é a base dessa terapia, a Gruta das Tecelãs, reconhecer qual grande teia de condicionamentos, de alienamento, de burguismo que nós estamos, né? De coisas que são vendáveis e que a gente compra muito fácil, se impõe estar dentro dos vendáveis, dentro dos padrões, dentro das classificações, dentro do que se foi carimbado. Então, sair disso, e eu te conto que cada vez que a gente se dá um passo para fora disso, é um respiro. Se olha e fala o tempo que se perdeu, ou o tempo que tem se perdido, coisas que não são prioridades para você e nesta sua existência. Porque somos sim seres exclusivos, inclusive em cada existência que a gente vive, que a gente se propõe e pede para estar. Então, as atividades primitivas e tudo que remete a essas atividades, como sons de instrumentos que a gente diz primitivos, o toque, todos aqueles que são da percussão, eles ativam sim ondas cerebrais que abrem milhares de contatos. Então, dentro dessa filosofia, dentro dessa egrégora, desse pensamento, a gente sabe que todas as condições que foram criadas, que foram descobertas, um novo passo, elas passam sim por outros canais, que não seja a racionalização. E são canais que existem em todos nós, sejam eles percebidos, aproveitados, ou as informações lidas por nós, seja não feito isso, não praticado isso. A nossa proposta dentro desse grupo é resgatar isso de alguma maneira, é descobrir por onde que isso está conectado, onde isso está em você, e desenvolver em cada uma de nós um natural em relação a essas atividades primitivas, no desenvolvimento, no alcance da autonomia. Dentro dessas civilizações, o que eu acho incrível é como que essas canalizações, esses insights, essas informações e essas conexões, não só com a civilização que está aqui, mas com todas as civilizações que estão nas várias dimensões que coabitam este planeta, inclusive com a gente, acontecia e eram abertos através dessas atividades ditas primitivas. Então há uma busca muito grande de abrir esses canais da própria espiritualidade, mas esses canais eles estão à mão de todos nós num resgate de quais são os movimentos, atividades que sustentam em nós o mantra, o poder, o estar aqui agora, o primeiro centro de força, a forma física, eu sobrevivo. E isso também a gente vai trabalhar e contar um pouco mais nesse grupo que começa agora, no dia 1º de setembro. Tomara que você sinta chamado. Até!